Vamos aprender como é que faz o efeito de Liquid Glass aqui no Inkscape, né? Dessa forma que ele fique alterando ao vivo, fazendo a distorção de vidro, tanto na forma, que pode ser editada, quanto no fundo, né? No seu design. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é essa extensão aqui que vai estar na descrição. E é super fácil de instalá-la no Inkscape, é só você vir aqui em editar e preferências. E bem aqui você vai procurar a opção extensões de usuário e vai clicar para abrir. Aí ele vai abrir uma pasta onde vai estar todas as suas extensões e é só você jogar os arquivos aqui dentro e reiniciar o Inkscape. Feito isso, para a gente começar, vocês vão pegar um design de vocês onde vocês queiram aplicar esse efeito. Então, nesse exemplo eu estou usando esse papel de parede aqui. E vocês vão colocar ele dentro de uma camada ou de um grupo. E vocês vão alterar o ID dessa camada ou desse grupo, porque vocês vão precisar utilizar ele depois. No meu caso aqui eu coloquei o ID de background, que é mais fácil para a gente lembrar, né? É o mesmo nome da camada também. Para facilitar a visualização aqui no tutorial da distorção do vidro e etc, eu vou colocar essa imagem aqui de um quadriculado para a gente poder enxergar melhor as distorções acontecendo. Depois de ter organizado isso, vocês vão criar uma forma aqui em cima, onde vai ser aplicado o efeito. No meu caso, eu vou fazer um retângulo aqui mesmo. E a gente vai arredondar os cantos dele e centralizar ele na página. E agora a gente vai fazer algumas edições no preenchimento e no contorno dele para a gente poder aplicar o efeito depois. Aqui no preenchimento a gente vai criar um gradiente e esse gradiente vai ter as seguintes opções, né? A seguinte configuração. Essa primeira cor aqui vai ser um cinza 40. A gente vai criar outro ponto mais ou menos aqui no 0,25 e vai colocar a cor em 45. Criar outro ponto aqui mais ou menos em 0,75 e colocar a cor dele em 50. E por fim, esse último aqui vai ter a cor 45. Agora, com as cores configuradas, a gente vai posicionar mais ou menos o nosso gradiente de forma que ele fique numa diagonal aqui dentro. Ela tem que ser bem pequena, de preferência alinhada ao centro da forma, né? Então vocês podem usar esse xizinho aqui como referência. Eu acho que assim já deve estar bom. Um pouquinho. Perfeito. E agora a gente vai criar um gradiente também para o contorno. Esse gradiente vai ter as seguintes cores. Esse primeiro vai ser um branco 100%. Aí a gente vai ter outro ponto mais ou menos aqui no 0,10, que ele vai ser 50. A gente vai ter mais um ponto aqui no 0,9, que vai ter cor 50 também. E aqui no final a gente volta pro branco. Depois de fazer esse gradiente aqui do contorno, a gente vai basicamente alinhar ele com o outro que a gente já tinha criado para o preenchimento. Só arrastando essas alças para cá. E aí a gente vai obter essa forma aqui. Basicamente a gente fez isso porque o filtro que a gente vai utilizar vai pegar essas cores, branco e cinza, né, essa escala de cinza, e vai fazer as distorções necessárias para poder simular o efeito de vidro. Então, isso aqui é uma base que eu utilizei para poder fazer esse projeto em específico, mas vocês alterem aí para poder atender a necessidade de vocês. Com essa forma pronta, a gente vai criar um grupo e vai ter o nome da extensão aqui, só para a gente poder identificar mais fácil. E com esse grupo selecionado, a gente vai vir aqui em extensões, procurar a nossa extensão e aplicar. E aqui vai ser o seguinte: nesse primeiro parâmetro aqui, é só colocar o ID que a gente definiu para o fundo aquela hora. E no meu caso, as configurações que eu vou estar utilizando são essas daqui. Mas aí vocês podem estar alterando. Aqui tem um rótulo falando que cada uma faz.
depois de aplicado, o efeito de distorção do vidro já está praticamente pronto. Mas agora a gente vai adicionar uma sombra para poder reproduzir o efeito 100%, né? Então a gente vai selecionar o grupo que a gente acabou de criar e vai criar um novo. E nele a gente vai colocar o nome de sombra. Com o grupo selecionado, a gente vai vir em filtros, sombras e brilhos e colocar uma sombra projetada. E passar os seguintes parâmetros. Agora a gente já tem o efeito praticamente pronto. E como a gente criou vários grupos, para a gente poder selecionar o objeto de origem, é só segurar Ctrl e clicar nele. E a gente consegue movimentar ele livremente. Então aqui a gente pode ver já as distorções acontecendo ao vivo na nossa tela. A gente também pode redimensionar essa forma. E ele vai continuar com o efeito aplicado. Mas além da forma que é 100% editável, o fundo também é. Então se a gente vir aqui na camada que a gente criou, eu vou desligar aqui a grid. E vocês podem ver que o efeito já está aplicado aqui. E para a gente poder modificar qualquer elemento no fundo, é da mesma forma que a gente faz para poder modificar o vidro em si. É só a gente segurar Ctrl e clicar e a gente pode movimentar. E aí vocês podem ver aqui que o efeito de distorção é aplicado de forma ao vivo e dinâmica. E como a gente definiu, na verdade, o efeito no grupo, a gente pode selecionar o retângulo que está dentro dele e editar esse retângulo, né, modificando a sua posição. E também até talvez duplicando esse retângulo ou criando outras formas aqui dentro que vão ter esse efeito aplicado ao vivo também.